Olá, nós estamos no 6º Fórum Internacional do Semiárido e essa é a apresentação do trabalho A Importância da Radiação nos Estudos de Conforto Térmico Humano no Semiárido e o uso de termômetros de globo para sua mensuração. Eu sou a professora Flávia Ingrid Bezerra Paiva Gomes, primeira autora deste trabalho, o coautor é o professor Paulo Ricardo Barbosa Gomes, e o eixo temático é estudo sobre a natureza, limitações, potencialidade e sustentabilidade. Bem, se você conhece minimamente o semiárido, sabe que nós temos condições meteorológicas e climáticas, né, de altos índices de insolação, forte radiação o ano todo. A radiação costuma ser observada em estudos de conforto térmico humano de forma indireta, através da temperatura do ar. Contudo, a mensuração das condições de radiação de forma direta, através de equipamentos que possam analisar esse fator diretamente, né? Ele é muito importante, é um parâmetro meteorológico muito importante para o equilíbrio térmico humano e deveria ser melhor analisado em condições diversas, em especial em ambientes com alta insolação, como o semiárido, né? Onde esse parâmetro é analisado, né? Onde a radiação é analisada como um parâmetro de conforto térmico humano, ela é analisada a partir da temperatura radiante média, né? É um parâmetro que comumente é calculado a partir da temperatura de globo, que é a temperatura medida dentro de um globo, né? Como vocês conseguem ver aqui nessas imagens. Aqui é uma mini estação meteorológica, você consegue ver o globo aqui. Tem um termômetro medindo a temperatura dentro deste globo, e aqui é um termômetro de espeto acoplado a um globo. Aqui também está tendo a medição da temperatura dentro desse globo. É a partir da variação da temperatura dentro desse globo, que é a partir de uma fórmula matemática, a temperatura radiante média é calculada, e esse valor de TRM costuma ser usado em alguns índices de conforto térmico de maneira geral, né, para analisar o conforto térmico de seres humanos e também animais. O objetivo desse trabalho que está sendo apresentado foi analisar bibliograficamente o uso da variável climática radiação dentro da perspectiva dos estudos de conforto térmico humano no Brasil e no semiárido e levantar orientações metodológicas para a sua principal forma de mensuração, que são os termômetros de globo e a fórmula da temperatura radiante média. Para isso, além da análise bibliográfica, nós realizamos uma exploração teórica da fórmula da TRM, a fim de investigar orientações metodológicas adicionais para o uso, né, dessa metodologia. E como é que nós fizemos isso, né? Essa é a fórmula que eu estou comentando com vocês. É a fórmula que analisa encontra resultados para a temperatura radiante média a partir da variável termômetro de globo, né? Outras variáveis são analisadas dentro dessa fórmula e algumas delas são melhor exploradas bibliograficamente na literatura do que outras, né? Então, o primeiro viés metodológico desse trabalho foi um levantamento bibliográfico exploratório livre sobre a temática para analisar orientações para o uso dessa fórmula, né? E a mensuração da temperatura de globo para que a fórmula funcione, né, para que a TRM seja bem calculada a partir dessa fórmula. E a segunda foi uma exploração teórica de resultados possíveis para os valores de TRM, utilizando-se essa equação, mantendo-se todas as variáveis constantes, com exceção da velocidade do vento, que foi um dos fatores que nos instigou a analisar, né, possíveis valores limítrofes para a velocidade do vento, para o bom uso dessa fórmula. Né? E que resultados nós encontramos? Nós encontramos
que, primeiro, a radiação ainda é pouco inserida nos estudos de conforto térmico humano no Brasil, em especial em estudos de conforto térmico humano em ambientes externos, né? O que é ruim, em especial para nós do semiárido, que temos condições de insolações muito fortes. A segunda é que a TRM, ela consegue ser calculada por outras metodologias, né? Mas a principal usada no Brasil é através de termômetros de globo, e que, para ser bem calculada em termômetros de globo, ela precisa seguir algumas orientações metodológicas. Nós levantamos aqui algumas das muito importantes, né? Tempo mínimo de ajuste do globo, o diâmetro do globo, a cor do globo, que deve ser cinza para estudos em ambientes externos, o material do globo, né? A espessura desse material, o valor de emissividade que deve ser utilizado na fórmula. Nós levantamos esses parâmetros que devem ser nortes quando um pesquisador busca calcular a TRM a partir de termômetros de globo. Mas nós observamos também que não havia na literatura um limite de valor da velocidade do vento para o bom uso da fórmula. E observamos que quando esse valor de velocidade do vento tende a zero, o que acontece é uma tendência de superestimação do arrefecimento do vento e de fazer o valor da TRM tender ao mesmo valor da temperatura de globo, o que seria um equívoco metodológico, porque nessa situação é como se o globo perdesse toda a sua capacidade de arrefecimento, porque está em situação de total calmaria, o que de fato não ocorre. Então, nós chegamos à conclusão de que, além das conclusões aqui expostas, né, dos resultados aqui expostos, não se deve calcular a TRM em condições de total calmaria com um valor zero para a velocidade do vento, né? Deve ser considerado um valor de pelo menos 0,1 metros por segundo, e aqui foram as nossas referências bibliográficas utilizadas.